sexto ano, tudo bom com vocês? Gente, estou gravando essa videoaula hoje para vocês de revisão do gênero textual História em Quadrinhos. Essa videoaula é principalmente para a turma 602, tá? Porque eu tive aí uma aula a menos com essa turma por conta do simulado, dia do simulado. Então, para que as turmas fiquem com as mesmas quantidades de aula, eu estou gravando então para vocês essa aula de hoje, tá? A turma 601 vai ter essa aula no dia 17/7. Então, para quem não assistiu a aula 17/7, tem a oportunidade de ter aí essa aula de revisão também. Então, vamos lá, gente. Como eu vou trazer para vocês hoje uma revisão sobre história em quadrinhos, né, esse gênero textual, eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre leitura e interpretação, trouxe alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. Vamos dar início, para a gente não perder muito tempo. Gente, eu trouxe para vocês aqui uma história em quadrinhos, tá? Lembrando que a gente já viu alguns tipos de história em quadrinhos, como Turma da Mônica, Garfield. Acho que eu vi com vocês também, foi Turma da Mônica, Garfield. Nós tivemos algumas tirinhas também que foram produzidas aí por Luiz Fernando Veríssimo, tá até na apostila de vocês. Então, vou trazer para vocês hoje aí a tirinha da Mafalda, tá? Essa aqui é a personagem Mafalda. E a gente tem, né, nas tirinhas de Mafalda, a Mafalda é muito crítica. Ela traz um humor crítico nas tirinhas dela. Então, algumas histórias em quadrinhos, elas vão ser muito humorísticas, como é o caso da Turma da Mônica, mas algumas vão ser mais voltadas aí para essa questão mais crítica, trazendo humor também. Então, vamos ver como é que a crítica ela acaba estando implícita na história, né? Juntamente aí ela fica aí né, na briga entre a crítica e o humor, né? Às vezes mais crítica, às vezes mais humorística. Então, vamos ver como que isso acontece. A gente tem aqui uma história, ó. Olha este mundo, está vendo? Então, nós temos aqui uma Mafalda conversando com um ursinho, né? Sabe por que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma crítica, nessa história em quadrinhos, temos uma crítica aqui a como o mundo, né, ele aparenta ser, né, o nosso mundo ele aparenta ser um desastre. Esse mundo reduzido aqui, né, na verdade não é o mundo mesmo em que a gente está inserido, é apenas um globo terrestre, que é um objeto que a gente utiliza para ver onde que se encontra cada país, né, os continentes e tudo. Então, nós temos aqui elementos nós temos nessa tirinha, né, gente? Nós temos aqui a linguagem verbal, tá? Linguagem não verbal, que é as ações, né, os movimentos do personagem. Aqui você vê que ela está apontando. Aqui você vê que ela está segurando o urso. Então, essa linguagem não verbal, nós temos que ler essa ação. Aqui ela está conversando com o urso, né? Então, aqui em momento algum, na linguagem verbal, fala que ela está conversando com o urso. Então, nós só temos essa informação a partir da leitura da linguagem não verbal, que são as imagens, tá, gente? E também nós não sabemos para o que ela está apontando, nós só vemos porque temos aqui as imagens. Então, temos também uma outra linguagem verbal, não verbal, pessoal, lembrando vocês que são os balões, né? Os balões, eles têm uma função aí de mostrar, né, caracterizar a fala do personagem. Esse balão nos mostra que é a fala normal dela, ela está falando normalmente. E aqui o texto, né, essa linguagem verbal nos diz o que o personagem está falando. Temos o semblante, né, aí as características do rosto, né, como que o rosto do personagem ele está aí desenhado também. Isso vai mostrar para a gente também bastante sobre a personalidade do personagem, sobre os sentimentos dele. Então, aqui ela está um pouco frustrada, um pouco decepcionada, né, da forma como o mundo ele se parece, quando ela fala ali que o original é um desastre. Então, nós temos uma crítica aqui que fala sobre a forma como o mundo aparenta ser, né, que o mundo ele está em relação aí né, às questões políticas, sociais, comportamentais dos seres humanos, o meio ambiente sendo aí bem desrespeitado também, né, através de nossas ações. Então, isso está implícito nessa palavra, quando ela trabalha essa palavra desastre, falando que o mundo está um desastre. Então, a gente subentende, né, fica ali escondidinha ali essa crítica de que com todas as coisas acontecendo, tem feito com que o mundo se tornasse aí um desastre.
ok? Ah, eu trouxe para vocês aqui uma tirinha que fala sobre o tênis novo. Essa tirinha, ela também traz uma crítica, tá? Mas ela traz, assim, ela fica entre o humor e a crítica. Mas vocês vão perceber que, assim, ela pode passar desapercebida. E aí vocês vão perceber que, através dos comentários, quem não conseguir perceber essa crítica vai conseguir compreender de forma mais clara quando o personagem, né, ao final, pela fala do personagem. Então, ó, o tênis novo. No primeiro quadrinho nós temos aí uma interação, né, entre dois amigos, aparentemente. E ele fala assim, ó, o personagem fala assim para a amiga: olha o tênis que eu ganhei, T. Então ele fala para T, né? Ele está mostrando aí o tênis que ele ganhou. E no segundo quadrinho, ó, tem pisca-pisca, tem pisca-alerta, amortecedor, espuma anti-impacto, proteção reforçada contra transpiração indesejada e alarme anti-furto. Então a gente vê aqui, ó, a cara de surpresa, né, da T, e o personagem ali paradão, tipo, com a mesma reação nos dois quadrinhos. Percebam que os dois quadrinhos possuem a mesma reação. O personagem está imóvel. Né? De um quadrinho para o outro, percebam que a única diferença está aqui, ó, no olhar da T. A T está olhando para baixo para o tênis. Daqui a pouco ela olha para, né? Ela olha pro amigo e pergunta para ele assim, ó: você vai ficar o tempo todo assim paradão? E aí, ó, percebam que ele tá paradão mesmo. Em todas as histórias aqui, em todos os quadrinhos, ele está na mesma posição. E aí ele responde: com isso tudo, você ainda queria que ele andasse? Ou seja, com todos os acessórios, né, que o tênis dele tem, ele ainda vai ter que andar com o tênis? Ou seja, gente, para que serve o tênis? Não é para a gente calçar e andar? Né, fazer um exercício, ir para a escola, ele tem que ter essa utilidade. Ele não foi feito para ser colocado no pé e a gente ficar parado com ele no pé, só porque ele tem aí alguns acessórios. Então, gente, essa aí é de certa forma, uma tirinha que trabalha a crítica, né, humorística em relação à questão de consumismo, né? A gente consumir aí produtos que têm muitas funções e a gente acaba não usando nenhuma, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, 2 exercícios, tá? 2 perguntinhas sobre essa historinha aqui. E eu quero que vocês respondam, por favor. Dá um pause, por favor, no vídeo e tentem responder essas questões, tá? É super fácil, tranquilo, vocês conseguem fazer bem rapidinho. Então, vocês podem aí, né? A gente tem na tirinha 2, ou seja, nessa tirinha aqui, tá? Na tirinha 2, o personagem expõe o fato do tênis comprado ter custado caro por ter tantos acessórios, descreve os acessórios que o tênis tem, expressa surpresa pelo fato do tênis possuir tantos acessórios. Então, aqui, ó, a mensagem que a historinha em quadrinhos aborda. Tá? Qual é a mensagem, gente? Tem uma mensagem nessa história? Então, façam aí, pausem o vídeo e aí depois, no finalzinho, eu trago um gabarito para vocês aí, para que vocês percebam se vocês conseguiram acertar ou não essas atividades, beleza? Agora eu trouxe para vocês aqui uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, a gente trabalhou bastante. Percebam que a gente tem uma diferença, os desenhos, né, os ilustradores, né, das histórias em quadrinhos, eles podem trabalhar de formas diferentes. Aqui a gente não tem. Percebam que aqui todos os personagens eles não têm linhas expressivas de movimento. Aqui nem quando ele mexe o pé, ó, não há, né, essas marcas de movimento nos personagens. Diferentemente dos desenhos de Maurício de Souza, ele é muito expressivo em relação ao movimento. Todos os personagens eles apresentam aqui, ó, linhas de movimento, ó. Então, né, sempre que alguém mexe com a cabeça ou com o pé, então ele sempre vai deixar essa marquinha aqui para mostrar que a pessoa está em movimento de certa forma. Então, ele também traz essa questão aqui, ó, para expressar que a pessoa está ali observando alguma coisa, está prestando atenção em alguma coisa, está pensando, né? Então, está surpresa. E aí, aqui também a gente vê aqui, ó, que em volta também da onomatopeia, a gente tem
uma expressão aqui, né, um desenho expressivo aqui que trabalha com linhas e desenhos para demonstrar que ali está saindo um som, né? Percebam que aqui aparentemente está saindo um som. E aí esse som está em som de onomatopeias. Lembram que a gente estudou onomatopeias, vocês também estudaram em língua portuguesa. Temos o schwach, que aqui no segundo quadrinho ele demonstra para que ele demonstra para a gente, né? Percebam aí. Esse plim, que ele, né? Aqui a gente vê que a Mônica beijou o sapo e depois ela se transformou, né? Numa sapa, né? É sapa que a gente fala, né? Ou sapo fêmea. Então a gente tem também os coraçõezinhos aqui, né, que também são uma forma de expressar aí que o sapo ele está apaixonado, né? Ficou apaixonado pela sapinha Mônica. Então temos aqui também uma outra linguagem não verbal, que são os balões, né? Percebam que aqui esse balão não é a fala da Mônica, é o pensamento dela, né, em relação o que ela está pensando em quando ela foi beijar o sapo. Ela pensa, né, que de repente ele pode se transformar nesse príncipe lindo aí, e aí ela vai ter sorte. Então, eu também trouxe para vocês aqui 2 atividades, tá? Para que vocês tentem resolver também. Pausem o vídeo aí e tentem resolver essas questões, ok? E aí, eu vou passar, depois no final eu trago para vocês, como eu falei, o gabarito, mas agora eu vou passar para a nossa terceira atividade. Nessa terceira atividade, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês observem aqui, né, as cenas. Vamos fazer a leitura, a compreensão desse texto. O que nós temos no primeiro quadrinho? Temos aqui, para quem não conhece, esse é o Chico Bento, tá? Ele também é o autor, né, dessa história, é o Maurício de Souza. Ele possui uma fala caipira, tá? O Chico Bento ele tem essa característica caipira, a fala dele é caipira. Então, a gente precisa também avaliar isso também para poder interpretar esse personagem, né? Percebam que aqui ele está com chapéu de palha, né, descalço, típico de pessoas mesmo que vivem aí em áreas mais rurais. Então, ele está carregando aí, o que ele está fazendo, gente? Vamos ver a ação dele. Ele está carregando aí uma sacola com ovos, tá? De repente, ele tropeça numa pedra, ó. Percebam que aqui a gente tem aí, ó, expressando o movimento dele, né? Ele foi para frente, assim, né? Expressando esse movimento dele. E temos 2 onomatopeias. Uma é pof, né? Que demonstra aí o som, né, dele caindo. E o crais, que a gente tem aí também o som dos ovos que se quebraram. Então, aqui na terceira tirinha, então, o Chico Bento está indo, né, aparentemente indo para casa, carregando os ovos. Quando de repente ele escorrega, ele tropeça, cai e quebra todos os ovos que eles estavam carregando. E aí ele chega em casa, né, todo eufórico, mas na verdade ele estava bem sem jeito, né? E a mãe está cozinhando. Então, o que vocês colocariam de uma forma bem humorística para a gente terminar essa história? O que vocês colocariam nesse balãozinho aqui do Chico Bento? Né? Lembrando que, como eu falei, ele tem aí uma fala caipira, né? Então tentem adaptar essa fala normal que a gente tem aí, né? Uma fala mais urbana para uma fala mais caipira, né? Né? Fazer essa adaptação linguística. Tá? No final também eu trago para vocês aí um gabarito aí com umas sugestões, né? E vocês comparem para ver como que ficaram as de vocês. Agora, pessoal, eu quero entrar numa questão aqui de produção de narrativa a partir de histórias em quadrinhos. Ai, professora, o que é isso? Vamos lá. Nós temos as histórias em quadrinhos, correto? Temos os personagens, né? Tem as onomatopeias, tem os diálogos, e nós temos tudo isso aí. Mas se a gente fosse transformar isso numa narrativa, como seria? Vamos ver como seria? Mas antes de eu mostrar isso para vocês, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Vamos ler o texto a seguir? Olha, hora do banho. Vamos lá. Sinto muito, eu me nego a tomar banho. Certo, negue à vontade. Todos negam a minha negação. Nós temos esse texto. Agora eu pergunto a vocês, pessoal, o que você entende do texto acima? O que você entende? Quem são os personagens do texto? Onde os personagens estão? Qual é a mensagem do texto? Há humor no texto?
Percebam, tentem pensar em todas essas questões para ver qual vai ser a resposta de vocês em relação a essas perguntas. Vamos lá, vou dar pausa aí, fica um minutinho pensando aí sobre essas perguntas. E aí tentem responder. Então, gente, aqui em relação, o que você entende do texto acima? O que você entendeu? Vamos ver se você entendeu exatamente assim o que eu vou comentar com vocês, se é o que eu entendi também. Eu entendi que aqui nós temos um diálogo, correto? Nós temos um diálogo porque nós temos aqui marcas de um diálogo, que é o travessão, certo? Se temos travessões seguidos, nós temos pessoas diferentes falando. Então, nós temos um diálogo. Então, vamos ler esse diálogo. Hora do banho, vamos lá. Sinto muito, eu me nego a tomar banho. Aparentemente, são duas pessoas. Porque, no caso, o terceiro diálogo fala assim, certo, negue à vontade. Ou seja, está retomando o que o personagem aqui 2 falou. Todos negam a minha negação. Então, também está retomando aqui ao que a terceira fala aqui, do personagem, aqui, dessa questão de negar, negou que essa questão de negar tomar banho. Então, quem são os personagens do texto? Então, a gente entende que o texto acima é um diálogo que aparentemente é entre duas pessoas. Quem são os personagens? Vamos lá, gente, vamos tentar pensar. Se aqui não está escrito para a gente o nome, não está falando quem é, mas se aqui está falando, hora de tomar banho, vamos lá, e a outra pessoa fala, sinto muito, me nego a tomar banho, a gente pode inferir, a gente pode ver que está escondido ali, de repente, essa informação de que a mãe ou o pai mandando o filho ou a filha tomar um banho, correto? Então, a gente pode deduzir que os personagens do texto são essas, está aí mais ou menos ligado a essas pessoas. Então, onde os personagens estão? Se eles estão indo, se está pedindo para tomar banho, eles provavelmente estão em casa, tá? Então eles estão dentro estão numa casa, E aí podem estar também em outros lugares, claro, mas a gente sempre associa primeiramente a nossa casa, A gente está em casa, então hora de tomar banho e tal. Qual é a mensagem do texto? Então, nós temos, a gente já sabe quem são, o que se trata, quantas pessoas estão, quais pessoas estão aí mais ou menos conversando, qual onde eles estão, quem são os personagens. Agora, qual a mensagem do texto? A mensagem do texto, vejam se vocês concordam comigo, gente, alguém pedindo uma outra pessoa para poder tomar banho, certo? E a pessoa negou. Então, ou seja, há uma discordância entre os dois lados. Ou seja, a mensagem do texto é um diálogo que onde os personagens discordam um do outro em relação a tomar banho. Há humor no texto? Vocês acharam que teve humor no texto? Como é que foi? Eu acho que não tanto, Vamos ver agora. É possível compreender a história agora, gente? Vamos ver se a gente encontra melhor aqueles elementos aqui. Então, olha só. Nós temos agora, percebemos que a gente tem, A gente tinha 4 falas e agora a gente tem 4 quadrinhos. Nesses quadrinhos, nós não temos somente mais agora a linguagem verbal, nós temos a não verbal também, que vai nos ajudar a entender melhor essa história. Vamos lá. Então, aqui a gente confirma que é a mãe falando com o filho. Hora de tomar banho, vamos lá? O filho aparentemente negando, sinto muito, eu me nego a tomar banho. A mãe, certo, negue à vontade. E o filho, falando aí, todos negam a minha negação. Qual foi a diferença, entre aquela história que a gente leu lá, entre essa história aqui e essa aqui, gente? Temos a linguagem não verbal para auxiliar aí a transmissão da mensagem nessa história em quadrinhos. Ou seja, aqui a gente tem, algumas informações que lá naquele texto não está falando para a gente.
Então aqui a gente vê, ó, lá não está falando que ele foi jogado na banheira, aqui não fala que ele está ali bem mal, né, de mau humor ali na banheira. Então a gente não percebe, né, as ações que ocorrem, né? Então, gente, para narrar a história e transformá-la em um texto verbal, temos que contar o que as imagens mostram, mas as palavras não contam. Então, as imagens mostram muitas coisas e a gente precisa vamos aprender a narrar essas ações, né, de forma a transformar esse gênero textual, história em quadrinhos, em uma história narrativa. É isso que eu quero de vocês, tá, gente? Então, percebam que aí nós temos aí as imagens e o que as palavras, né, nos quadrinhos não mostram para a gente. Então, elas não mostram que a mãe do Calvin está caminhando, né, em direção ao Calvin. Nós não, né, para quem não conhece, né, esse aqui é o Calvin, tá, gente? Calvin, ele está desenhando, não mostra para a gente, né, na fala, que a gente não vê isso, só vemos na linguagem não verbal, que é através dessa imagem aí. A expressão dele é de atenção ao que a mãe está falando. Então a mãe chegou e ele está prestando atenção no que a mãe está falando com ele. Aqui, né, ele fala, sinto muito, eu me nego a tomar banho. Essa fala não mostra, né, que ele está fazendo um sinal aí, ele está com uma expressão facial aí, que não demonstra que ele está falando, não está sendo mal criado ou agressivo. Ele está apenas negando que ele não quer tomar, ele falando que ele não quer tomar banho. E ele faz um sinal, né, com a mão aí. Então, a mãe, a gente vê aqui, né? A mãe coloca o Calvin na banheira e fala certo, nega à vontade. Calvin aqui, ó, percebam que aqui tem um ponto de exclamação e o rosto do Calvin demonstra surpresa em relação à atitude da mãe. E aqui a gente vê que o Calvin está dentro da banheira. Também não falou isso pra gente no texto, né, aqui que a gente leu. Todos negam a minha negação. Aqui a gente percebe que ele está bem satisfeito, né? Calvin parece não ter ficado satisfeito com a atitude da mãe, que a gente vê aqui no rosto dele. A gente também vê aqui que a expressão da mãe demonstra discordância com a fala do filho, mas apesar disso ela ainda botou ele na banheira. Ou seja, quando ela fala assim, quando ela fala aqui pra gente, ó, negue à vontade, ela não está concordando com ele. Aparentemente parece que ela está concordando. Só que, na verdade, ela discordou, porque ela colocou ele na banheira. Né? Então, ele está na banheira e a expressão dele é de, né, ele está bem mal-humorado. Agora, pessoal, como que a gente transformaria isso aqui num texto narrativo, né? Essa tirinha aqui nesse texto narrativo. Então, vamos lá. Hora do banho, vamos lá. Sinto muito, eu me nego a tomar banho. Negue à vontade, todos negam a minha negação. Como que nós vamos contar essa história de uma forma a narrá-la de forma mais detalhada? Então eu fiz aqui um modelo para que vocês possam ter como base, para que vocês façam uma atividade que eu vou deixar junto com essa videoaula, uma atividade que são 2 histórias em quadrinhos. Vocês vão analisar, tá? Não vai ter esse texto aqui, não. Vocês vão criar esse texto. São 2 histórias em quadrinhos que vocês vão analisar e vão fazer a narrativa, tá bom? Vocês vão criar a história a partir da história em quadrinhos, demonstrando aí as ações, tudo o que acontecia aí nessa história em quadrinhos. Então, vamos lá. Calvin está deitado no chão desenhando quando sua mãe se aproxima e diz: hora de tomar banho, vamos lá? Calvin se levanta. Ó, percebam que aqui a gente tem a marca da fala, né? Sempre quando a gente for trabalhar para colocar aí as falas, a gente tem que colocar, né? A marcação aqui é da fala né, que introduz a fala do personagem. Então, hora de tomar banho, vamos lá? Calvin se levanta. Esse aqui é o narrador, tá, gente? Que no caso vão ser vocês, vão ser os narradores. Calvin se levanta, determinado a não tomar banho, e faz o sinal com a mão, desaprovando a ideia. Sinto muito, eu me nego a tomar banho. A mãe coloca Calvin na banheira e diz, concordando com o filho: certo, negue à vontade. Ou seja, que ela está sendo irônica, né? Calvin expressa surpresa pela atitude da mãe, pois havia deixado claro que não queria tomar banho. Já na banheira, contra sua vontade, ele diz mal-humorado: todos negam a minha negação. Ou seja, você detalhou a sua história, né? Contou ela até o final, trabalhou as falas, né, dos personagens, mas você
introduziu o narrador. Aqui a gente não tem o narrador, só temos a fala direta entre um personagem e outro. Aqui vocês introduziram, né, no caso aqui na história, foi introduzido o narrador. E é isso que eu quero que vocês façam na atividade de vocês, ok? Vocês vão pegar a história em quadrinhos, né, são duas, vocês vão fazer com as duas, vão escrever, vão narrar a história e vão enviar para mim, tá? Vocês vão enviar para mim até o dia 19/7, tá, gente? Essas atividades, através da Clipe Escola lá, vocês podem pegar o documento, o próprio documento que eu enviar, pode baixar, editar e reenviar o próprio documento, ou vocês podem enviar, podem enviar em outro documento também, só que façam tudo bem organizado. Coloquem o cabeçalho da escola, o nome do aluno, turma, coloquem assim, atividade de redação, texto narrativo a partir de histórias em quadrinhos, e coloquem texto 1, aí vocês façam a narração. Texto 2, façam a narração. Também pode ser dessa forma, tá, gente? Que ficar aí mais prático para vocês, mas que seja algo organizado, tá? Que fique bonitinho, que fique organizado aí. Vamos fazer umas produções de texto bem bonitas para que vocês saiam do sexto ano craques aí em fazerem documentos organizados aí para produção de texto para qualquer matéria, tá? Realização dos quizzes, gente. Lembrando vocês, vão ter quizzes 2 e 3, referente ao livro As Aventuras de Robinson Crusoe, que vai ficar aberto do dia 20 até o dia 29/7. Eu já falei com vocês, mas estou reforçando, que é para que vocês façam, não deixem de fazer e não esqueçam, tá? Agora, né, que vocês já têm aí uma orientação para fazerem a atividade que eu vou enviar junto com essa videoaula, vocês vão ter aí eu vou trazer para vocês o gabarito aí daquelas questões, né, que eu passei agora há pouco e que com certeza vocês fizeram e acertaram. Então, temos aí, referente a essa história em quadrinhos, temos a pergunta. Na tirinha 2, o personagem, tá, gente? É o personagem, não a T, não. É o personagem. O personagem, o que ele faz na tirinha 2? Vamos ver aqui o que ele faz na tirinha 2. Ele fala assim, a gente vê aqui que ele está conversando com a T, amiga dele, né, aparentemente amiga dele, e ele fala assim, tem pisca-alerta, amortecedor, espuma, anti-impacto, proteção reforçada contra transpiração indesejada e alarme anti-furto. Ou seja, ele está falando do tênis, né? Mostrando o tênis dele. Então, na tirinha 2, o personagem ele expõe o fato do tênis comprado ter custado caro por ter tantos acessórios. Ele comenta alguma coisa que o tênis foi caro, gente? Não comenta, né? Então, essa aqui não é a nossa alternativa. Ele descreve os acessórios que o tênis tem? Sim, né? O que é descrever, gente? Não é falar o que uma coisa... por exemplo, você descrever, falar como que aquele produto ele é, quais características, como que ele se apresenta, como que ele aparenta ser. Então, sim, pessoal, ele descreve os acessórios que o tênis tem. Ele fala, né, quais são os acessórios que tem no tênis. Ele expressa surpresa pelo fato do tênis possuir tantos acessórios? Não, ele não expressa surpresa, né? No caso, quem está um pouco surpresa é a T, né? A T está um pouco surpresa aí pelo tênis ter tantas coisas, né? A mensagem que a história em quadrinhos aborda então, qual é a mensagem, gente? Vamos lá. A aquisição de produtos da moda em detrimento a produtos que seriam realmente úteis. Vamos voltar lá? Lembra que eu falei com vocês que aqui, no final da nossa tirinha, aqui, né, nos 2 últimos quadrinhos, a T pergunta para ele assim, você vai ficar o tempo todo todo assim, paradão? E aí ele fala assim, com tudo isso ainda queria que ele andasse. Ou seja, lembra que eu comentei com vocês que o tênis ele tem uma função, que é você calça e você anda, né? Você não é para você ficar parado com ele no seu pé. Então, ele tem essa função. A partir do momento que todos aqueles acessórios tiram a função do produto, ele deixa de ser útil. Certo? Então, ele já não mais será útil. Mas ele foi adquirido pelo personagem porque talvez um produto da moda, um produto que ele viu que tinha muitas coisas ali interessantes, mas a utilidade dele já não é mais útil, né? Na verdade, como um tênis deve ser. Então, essa aqui, gente, é a nossa resposta correta, tá? É a letra A. Vamos ver a letra B? A felicidade, né? Qual a mensagem que a história aborda?
é a felicidade conquistada por meio da aquisição de produtos que nos façam sentir bem e confortáveis? Não, não é, a gente não, né, não tem. Na tirinha não fala que ele está feliz, né, porque ele adquiriu um produto e ele se sentiu confortável. Ele não, você viu que ele não estava se sentindo confortável porque ele não podia andar com o tênis. Então, isso não é ficar confortável, né? Então, a importância de compartilharmos com os amigos os produtos que compramos para que eles possam comprar também. Não, essa não é a mensagem, tá, gente? A mensagem é, de fato, essa questão de um produto deixar de ter a utilidade dele, né? Porque ele tem aí outras coisas que impeçam, né? Como você, por exemplo, você compra um celular que é muito caro, ele tem muitas funções e você não utiliza praticamente nada daquelas funções. Ou seja, aquilo é inútil, aquelas coisas, né? Então, assim, eu vou comprar um produto porque ele é útil ou porque ele tem muitas coisas que acabam sendo inúteis para mim porque eu não vou utilizar. Então, essa daí é uma crítica, né, uma certa mensagem crítica aí que essa história traz para a gente, tá? A relação aqui, ó, a turma da Mônica, nós temos duas perguntas, tá? A expressão Shrek reproduz. Então, Shrek é qual, gente? Vamos ver aqui o contexto. A Mônica vem ver o sapinho, imagina que ele possa ser um príncipe e faz o quê? Beija ele. Então, esse som, gente, é o som do beijo da personagem no sapo. Muito fácil essa, tá? No último quadrinho, a fisionomia do sapo, mais os corações ao redor revelam... O que revelam, gente? Medo em relação à atitude da personagem. Se ele tivesse com medo, ele ia ficar apavorado. Ele não ia aparecer corações ali, né? Reconhecimento do assombro vivido pela personagem, Mônica? Não. Encantamento do personagem em relação à transformação ocorrida? Curiosidade do personagem sobre a presença da fada madrinha? Nem tem fada madrinha ali, gente. Ó, nem tem fada madrinha. Na verdade, desculpa, gente. Na verdade, é a fada madrinha. Não, esse aqui é o príncipe, né? Que ela vê aí. E não tem, a gente não tem aqui, né? Então, a gente tem um encantamento do personagem, né, gente? Porque ele fica encantado, apaixonado aí pela Mônica, tá? Agora, nessa terceira aqui, pessoal, então aqui voltando, a letra C, né? A letra A aqui né, é a alternativa correta, a letra C na segunda. E aqui, para essa historinha do Chico Bento, né? O que vocês colocaram, pessoal? Fiquei curiosa agora, gostaria de saber o que vocês colocaram. Pensando que o Chico Bento ele tem essa fala caipira, eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões, mas eu acredito que vocês tenham feito algumas bem legais, tá? E vocês podem até compartilhar comigo depois lá pela Clip Escola também, se quiserem, né, sobre essa fala aqui, o que vocês colocaram. Aqui, ó, eu trouxe uma aqui para vocês que a gente poderia, de repente, colocar nesse contexto, né? Então, ele vem caminhando, quebra os ovos, e aí ele chega para a mãe, vê que a mãe está cozinhando e fala: mãe, faz omelete para mim, né? Porque ele deixou todos os ovos caírem, né, gente? Então, ele está com os ovos todos ali, ó, os ovos todos amassados, quebrados na sacola, ou seja, já que está tudo quebrado, tudo amassado, vamos fazer omelete, né? Mas ele, ironicamente, olha a cara dele bem ali de sem vergonha, gente. Depois de ter quebrado todos os ovos, aí ele perguntar isso: faz omelete para mim? Ou então, mãe, que tal se tivéssemos omelete pro almoço? Né? Ou mãe, o que a senhora acha de nós almoçar ovo mexido hoje? Percebam que aqui, ó, eu transformei a fala, né? Botando sempre essa questão do ia no final das palavras com som de, né? Aqui também senhora, né? Almoçar. Então, assim, é muito típico da fala caipira, né? Essa fala. Então, eu achei bem, bem interessante também. De repente, vocês podem pensar em outras falas aí também em relação a essa questão aí linguística cultural, né, a gente tem essas diferenças linguísticas aí. Trouxe também essa daqui, ó. Mãe, trouxe ovo mexido pro almoço. Ou, mãe, tô com vontade de comer ovo mexido hoje. Faz para mim.
Então, ó, percebam que aqui, né, como a gente está trabalhando história em quadrinhos e a fala é mais caipira, então a gente pode utilizar essas contrações, não concordâncias, porque faz parte dessa fala mesmo, está representando a fala mesmo do Chico Bento. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer uma bem bacana. Como eu falei, vocês podem compartilhar também lá pelo Clipe Escola. Pode até mandar uma mensagem, professora, na tirinha do Chico Bento eu coloquei assim. Aí vocês escrevem aí o que vocês colocaram, tá, gente? Então, ou vocês podem até tirar foto do que vocês escreveram e mandar. Então, não tem problema, tá? Do jeito que vocês mandarem, eu recebo. Então, o trabalho que eu peço, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui rapidinho. O trabalho que eu peço que vocês enviem para mim lá no Clipe Escola em Word ou PDF, tá? Que fica melhor para vocês anexarem lá na plataforma. Mas porque vocês vão escrever 2 textos, então não digitem na caixinha de mensagem, né? A não ser que vocês tenham alguma dificuldade em anexar o arquivo. Só nesse caso, em último caso, aí, né, vocês podem até colocar lá, mas se não, mandem em arquivo Word ou PDF, tá bom, gente? Ó, um grande abraço para vocês. Não deixem de fazer a atividade, tá? Que eu estou enviando junto com essa videoaula. E também não deixem de fazer as atividades referentes aí às aventuras de Robson Crusoe do dia 20 ao dia 29/7. Grande beijo para vocês, gente. E boa prova, tá? Muita sorte para vocês aí. Arrasem.